Bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Bem-vindos ao nosso canal de oração. Que o nosso Deus, misericordioso e amoroso, esteja conosco e nos abençoe. Nossa oração desta manhã, escolhi estas duas parábolas que são muito conhecidas, mas muito parecidas. Aí a mensagem maravilhosa tem o mesmo significado: o trigo e o joio e o grão de mostarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O trigo e o joio, em Mateus 13, 24 a 46. Propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo, os homens vieram, o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém. Continuamos com a parábola do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando ele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte. Quem vê as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em palavras a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explicai-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos,
e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Irmãos e irmãs, amém. Nossa reflexão. Na parábola do joio e do trigo, Jesus comparou o reino dos céus à lavoura de um homem. Este homem semeou boa semente de trigo em seu campo, mas durante seu período de descanso, veio um adversário e semeou o joio no meio do trigo. Passando o tempo, o trigo cresceu e frutificou, mas junto dele também apareceu o joio. Ao constatarem que havia joio entre o trigo, os servos do dono do campo lhe interrogaram sobre o porquê da presença de joio na plantação, se na verdade apenas o trigo havia sido semeado por ele. O agricultor respondeu aos seus servos que um inimigo havia feito aquilo. Prontamente, seus servos se disponibilizaram a arrancar o joio do meio da plantação de trigo, mas o dono do campo impediu que eles fizessem isso. Segundo ele, ao arrancar o joio, seus servos poderiam também arrancar o trigo. Então, ele ordenou que deixassem crescer o joio e o trigo, juntos até o dia da ceifa. Neste dia, porém, os ceifeiros teriam ordens para colher primeiro o joio e separá-los para queimar, enquanto o trigo seria guardado em seu celeiro. Estas parábolas gêmeas ilustram o crescimento do reino de Deus entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Nelas, Jesus mostrou que a maneira pela qual ele inaugurou o reino de Deus não precisa ser semeada com dúvidas acerca do poder e legitimidade do seu ofício messiânico e reino. A humilde inauguração não foi um erro, e sim planejada por Deus. O Senhor abre seu reino com um começo fraco e desprezível, com o propósito expresso de que seu poder seja ilustrado mais plenamente por seu progresso inesperado. Desde que Jesus pronunciou essas parábolas, o grão de mostarda criou raízes e floresceu. O pão fermentado se expandiu exponencialmente. Aqueles que opuseram a Jesus e seus seguidores, após a sua ascensão, tentaram esmagar a nascente igreja, derrubar a árvore antes que fosse além de Jerusalém. Mesmo assim, suas tentativas foram fúteis. Na verdade, quanto mais eles cortavam, mais a árvore crescia. O martírio de Estevão é ilustrativo, pois antecipou uma dispersão que levou o evangelho além de Jerusalém para a Judéia, Samaria e para os confins da terra. Isso vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 4. A história da igreja
é o cumprimento da promessa de Jesus, que nem mesmo as portas do inferno prevaleceriam contra a sua igreja. Como substância, o fermento é uma enzima ou organismo vivo que provoca a transformação de outra substância, como massa de pão ou suco de uva, em algo diferente e com outro sabor. O fermento é usado para se obter um novo sabor mais agradável ao paladar, mas é preciso terminar a sua ação em certo ponto para evitar total putrefação. Falsos mestres de toda a espécie também colocam seu fermento na palavra de Deus para torná-la mais atraente a muita gente. Mas a parábola nos ensina que a introdução de uma doutrina falsa nas igrejas resultará em apostasia. O Senhor Jesus disse que na sua segunda vida ele não encontrará fé na terra, mas haverá apostasia geral. Esse é o caminho que a cristandade está percorrendo e já vemos a apostasia por toda parte. Irmãos e irmãs, meditemos nas palavras que Jesus nos deixou nessas duas parábolas. E a todos, eu agradeço por me acompanharem nessa oração. Que Deus os abençoe e que tenham um excelente domingo. Em nome de Jesus. Amém.